Olá, sejam muito bem-vindos! Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, nosso tema hoje vai abordar uma coisa meio polêmica, né? E necessária para alguns e não tão necessária para outros. E, enfim, motivo de curiosidade para muitos, eu acho. Que é religião, né? Religiosidade. Quase que não sai. Enfim. E para quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, nós somos o podcast Bem-Viados. Somos 3 amigos loucos. Meu nome é Cleiton. Eu sou o Pedro. E sou o Lucas, prazer. E a gente fala sobre assuntos aleatórios, coisas das nossas vivências. Às vezes a gente tem uns assuntos que a gente quer muito falar, como o episódio da Beyoncé, maravilhoso. A Beehive. Pra enaltecer nossa diva. Amamos. E aí é só seguir a gente nas redes sociais, que a gente sempre tá atualizando. E é isso aí, vamos começar agora a falar sobre o tema. Enfim, religião, né, gente? Esse tema tão complexo. Assim, a minha visão de religião, ela é bem ampla, porque, enfim, eu fui criado numa casa evangélica. Minha família é toda evangélica. Então, até os meus 8 anos de idade, eu ia em igreja evangélica. Então, todo aquele processo de batismo, essas coisas assim, era costumeiro pra mim, sabe? Apesar de que eu ia muito na igreja. Ai, meu Deus, eu espero que minhas irmãs não escutem isso. Assim, eu ia na igreja porque gente, agora eu vou além de minhas irmãs ficarem chateadas comigo, provavelmente, eu vou revelar a minha idade. Porque assim, em frente à igreja que eu ia, tinha uma locadora. E eu amava, porque sempre depois da igreja, eu passava lá. Nossa, alugava vários filmes e jogos. Enfim, eu amava, porque tinha um Mega Drive e lá tinha fitas de Mega Drive, eu adorava. Um beijo na Telson. Era o nome do cara Bicha da locadora. gamer também, gente. Sim, com certeza. Mas enfim, religião, na minha vida, ela teve um papel importante, porque eu acho que foi o primeiro contato que eu tive, infelizmente, com preconceito. Porque todas as vezes que eu ia não ia na igreja, eu via certos tipos de comportamento que pra mim não era nada demais, eu via as pessoas lá dentro condenando. Então, por exemplo, na igreja que eu frequentava, eu não vou falar o nome porque, enfim, prefiro não falar, mas enfim, as pessoas vão com uma saia gigantesca. As mulheres vão com uma saia gigantesca e é separado o lugar de mulher e o lugar de homem, assim, é bem separado. Sério? Então, sim, as mulheres sentam com as mulheres. Até hoje, assim? Até hoje. As mulheres sentam com as mulheres e os homens sentam com os homens. Só que quando você é criança, você, você pode ficar com as mulheres. Eu gostava de ficar com as mulheres, por quê? Porque eu ia com a minha irmã. Eu não gostava de sentar separado. Até que teve um momento que eu fui crescendo, aí eu tive que sentar com os caras. Eu não tinha amizade com ninguém. Eu não gostava. Mas enfim, e aí não tinha um cantinho das crianças? Que tem não igreja tinha, que tem não tinha. uns cantinhos, né? Não tinha, lá era era assim, desse jeito. E aí foi o primeiro contato, assim, que eu tive com preconceito. Tanto, assim, LGBT, quanto preconceito de coisas pra mim que eram muito bestas, o assim, que é horrível, sabe? né? Porque é dito que é um lugar acolhedor. Acolhedor. Por pra exemplo, você se sentir à vontade. aí você viu uma pessoa que é de calça sendo discriminada porque ela é de calça. É porque é muito ambíguo, gente. Eu não sei se eu vou conseguir sintetizar, não. Colocar em palavras o que tá se passando na minha cabeça. Porque assim, eu entendo que a pra partir quem do quer momento... seguir. Exato. Porque, por exemplo, eu não posso chegar, sei lá, num templo muçulmano e querer falar o que você acha que tem que viver. E que a pessoa tem que se viver. lá eles acham que a pessoa tem que cobrir a cabeça, você respeita, você Sim. que tá indo nesse lugar. Eu entendo, de certo modo. Porém, eu fico tipo, mano, por que eles se importam se a pessoa corta o cabelo, passa maquiagem ou usa calça, sabe? Então é muito ambíguo pra mim ainda, assim, sabe? Enfim. Mas aí você tem um papel de refletir sobre, questionar sobre esses assuntos, né? Sim, foi importante. Até porque eu fiquei, cara, não faz nada de mal, sabe? A minha mãe também, ela frequentava essa igreja e ela passou um tempo sem ir. Aí, a partir do momento que você passa sem ir, você é desviado. Então, assim, é a comunidade, que eles chamam... Eles sempre têm rótulo pra tudo. Sim, né? a comunidade daquelas pessoas não te tratam tão bem quanto te tratavam quando você ia. Então, por exemplo, a partir do momento que você vai na igreja, você encontra uma pessoa na rua,
pessoa te cumprimenta, fala pra você na casa dela, cria um certo vínculo, né? A religião também tem isso de pertencimento, né? Você se encontra ali com seus iguais, que pensam igual a você, enfim. Aquilo da gente querer se sentir... Cria uma rede, né? Cria uma rede. Aí, a partir do momento que você não ia... A minha mãe, ela ficou muito, assim, desgostosa com a religião por conta disso. Porque ela parou por um determinado tempo de ir por questões pessoais. E aí ela não foi mais reconhecida por aquela comunidade. Aí ela achou, tipo, zoado. E minha mãe, ela toca piano. Então ela tocava na igreja. Então ela gostava, além disso. Ela gostava de participar, só que ela ficou extremamente chateada por isso, sabe? Tudo bem que as pessoas falam, você tem que frequentar a igreja por você e pela sua salvação e tal. Mas é complicado quando você vê, né, seus amigos ali de fé Sim. Eu tenho, esnobando. fugindo do assunto, ou também tem a ver com o assunto, mas tinha uma amiga de faculdade, que eu não sei se você vai estar escutando, mas você vai saber que é você. E eu não lembro qual que era a religião dela, não sei se era batista, não sei se era... Ah, não, aquela que... Testemunho de Jeová? Não, que tira o sábado. Adventista. Gente, o Bartô. O Bartô tá roncando horrores. Chega. Parece um velho. Então, ela era da igreja batista, adventista, fez alguma coisa X errado, que eles consideravam errada, e eles têm um sistema de julgamento. Ah, eu já ouvi falar disso. Que é tipo os Bambambam, que faz parte de um ministério X, se reúne e aí junta a igreja toda, eu não sei como é que funciona direito, e aí você é sentenciado, você é... Nossa, mas sentenciado de tipo, deve ser pra rezar tanto, pra você ficar assim comendo não sei o quê, tipo, tem alguma coisa, né? E aí eu fiquei chocado, assim, porque, tipo, o tanto que você permite, o que, tipo, até que ponto a sua fé é elevada. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas assim, o foco das pessoas quando vai pra igreja é Deus, né? Jesus e a libertação da alma, né? Só que aí quem tá te julgando são os humanos, são os caras que erram igual a você, os caras que fazem coisas erradas também. E aí você fica tipo, quem é você pra me julgar? Quem, sabe? As pessoas não se questionam, não se sentem injustiçadas, porque a justiça não tinha que ser divina, né? Pra quem acredita. Então é muito bizarro, né? Esse lance de você ser julgado, né? E agora começando a falar sobre já que eu comecei a falar, começando a falar da minha experiência, que eu sempre fui pra igreja católica. Minha avó sempre ia pra igreja católica. Minha avó reza todas as noites ainda, Pai Nosso, Ave Maria, antes de dormir. Mas nunca foi nada, tipo, super religioso, assim, tipo, vamos seguir, vamos fazer. Só que aí quando eu comecei a entrar na adolescência, eu começava a acompanhar minha avó nas missas, nas novenas que tinha. Que aí novena é tipo, junta as senhorinhas da igreja, e aí vai todo mundo pra casa dessa senhora pra ficar rezando. Aí tem comes e adorava porque tinha comes e bebes. Isso acontece com o evangélico também. É tipo núcleo, né? Assim. Que eles falam, tipo. Tem outro nome, esqueci. Enfim, e aí comecei minha vida na religião aí. Aí comecei a gostar, porque eu adorava as músicas, que era o que mais me tocava. Sim. Porque era muito legal as músicas. Na igreja que eu ia, é orquestra ao vivo. Nossa. É ao vivo. Acho que você já... Provavelmente quem está ouvindo já vai saber qual que é, né, a igreja. Então, assim, e lá, quando você quer aprender um instrumento musical, eles ensinam de graça. E o método deles é, tipo assim, todo mundo fala, até quem é fora da igreja, que é fodástico, assim, sabe? Você aprende de verdade. E o povo é bem arrumado nessa igreja, exato, né? Tá falando, essa. Só que assim, é lindo. É lindo você ver aquilo ao vivo, cara. Nossa, eu amava também pelas músicas. É quase um homecoming. Os hinos. Homecoming gospel. Sim, é lindo. É lindo. Mas enfim, eu adorava muitas músicas. Eu ia pra casa e ficava, Osana nas alturas. Nem sabia que era Osana. Pra mim, Osana era o nome que é Osana? Eu acho que significa Jesus em hebreu. Deus em hebreu, alguma coisa assim. Osana. Ai, que horror, desculpa, Deus. Desculpa, Osana. Enfim, e aí comecei a me envolver mais. Só que aí, tipo,
E tem todo um sistema hierárquico, né, na igreja, né? De tipo, você vê as pessoas e elas levam aquilo muito a sério, né? E aí eu ficava vendo, e aí eu queria... É quase como uma empresa. E aí eu queria participar daquilo, porque eu ficava pensando, nossa, aquela pessoa, na hora que passa pelo aquele lugar, faz sinal da cruz, por que ela faz aquilo? E aí comecei a despertar aquela vontade, aquela Menino, curiosidade. sabe o que eu acho estranho até hoje? Que assim, eu nunca vou conseguir entender. Mas A assim, hóstia. não é hóstia, não. É isso da cruz mesmo. Por exemplo, tem gente, eu já vi indo trabalhar várias vezes isso. Aham. Tô sentado no Passa banco na frente da igreja e e faz faz sinal da sinal da cruz. cruz. Sim. Gente, eu vi isso poucas vezes, mas às vezes eu fico, o que tá acontecendo? Porque não é a minha Eu já realidade, vi né? várias. não é minha realidade. Quando eu ia fazer curso, a gente sempre passava por uma igreja e eu sempre fazia, né? Só que eu fazia porque eu ainda tava naquele pensamento de, tipo, se eu não fizer, eu vou me sentir julgado, enfim. Aí comecei a gostar de ir pra igreja e aí entrei no grupo de jovens da igreja. E aí eles adoram, né? Incentivar os jovens a participar, e aí a gente participava das missas, participava das festas, organizava as festas. Aí tinha aqueles mutirões de recolhimento de roupa e alimento pra caridade. Nossa, e era muito legal, assim, né? Essa parte. E aí tinha uns encontros, e tipo, tinha uns encontros que era muito pessoal, porque, tipo, eles falavam, eram pessoas desconhecidas, né? Porque você não conhece todo mundo que vai. E falava da sua vida, assim, tipo, as pessoas se abriam e choravam e davam exemplos. É como se fosse uma terapia em grupo? E era muito interessante os encontros, assim, tipo, não vou falar que tinha alguns momentos chatos, mas eu me sentia parte daquilo, assim, sabe, de alguma forma. Só que aí começou a não fazer muito sentido pra mim. Por quê? Geralmente isso acontece na adolescência. Porque eu comecei a ver que o povo ia por status, assim, ou pra preencher protocolo. Eu via muita gente assim que, tipo, será que a pessoa tá aqui porque ela quer? Ou porque é só porque tem que estar aqui todo domingo, pra ela ficar bem vista na sociedade, sabe? E aí eu ficava me questionando. E aí, tipo, o povo que era do Ministério de Música se sentia os reis, bambambam. Ai, os intocáveis. E aí, tipo, o povo que participava, que ajudava o padre também. Não tinha aquela coisa de amizade, de você se sentir... Fazer todo mundo ter um sentimento de, ai, vamos ser acolhido. Ai, a senhorinha que tá entrando, vamos acolher ela. Sabe? Não era uma coisa assim, que você acha que a igreja é assim, né? Era uma coisa, tipo, começou um passar na frente do outro, sabe? Uma coisa de ego. E eu falei, nossa, gente, as pessoas estão aqui pra quê? Elas estão escutando realmente a palavra? E comecei a me questionar em várias coisas sobre isso. Até que começaram a falar sobre o bendito ser gay. E aí, querendo ou não, eu já sabia naquela época, mas eu não sabia. Sabia e não sabia, né? E aí ficava naquela coisa de internamente, né? De tipo, nossa, eu vou ser julgado se eles souberem que eu sou. E eu não achava justo eu ir, e sendo que internamente eu sabia o que eu fazia. É aquela o que eu culpa, você sentiu uma pensava. culpa. A culpa, exatamente. Me afastei da igreja, aí comecei aos poucos, tipo, aí tinha uma amiga minha que vai até hoje pra igreja, todo domingo. Provavelmente, não falo mais com ela, mas provavelmente ela vai. E que ela começou a ficar me chamando, e aí, você não vai pra igreja, você não vai pra igreja e tal. E eu ficava tipo, tô ocupada. E aí foi em paralelo eu comecei a me descobrir gay, e aí a andar com gays, e aí acabei abandonando de vez. Eu nem sei como que minha vida com a religião começou, mas a minha mãe, ela era evangélica. Ela levava a gente pra igreja desde cedo. E aí eu lembro que surgiu uma igreja perto de casa que a gente começou a ir e minha mãe adorava. Eu gostava porque tinha o canto das crianças. Eu não ia pra igreja pra me conectar com Deus, era porque tinha Pra as cantar crianças. mesmo, meninas. Eu ia orar. E aí é muito doido porque a gente se conectou muito com essa igreja mesmo. Que aí, tipo, saiu de perto de casa, foi lá pro Morumbi. E a gente continuou indo. E aí eu continuava gostando porque tinha esse canto das crianças. E essa igreja tinha até um sítio que todo mundo ia. E eu adorava esse sítio. Só que o foco nunca foi a religião. Quando eu era criança, era me divertir. E aí depois a minha mãe começou a ir em outra igreja, porque começou a ficar difícil. Até descobriram uns escândalos dessa igreja de pegar dinheiro dos fiéis. Enfim, aí a minha mãe começou a ir em outra igreja e eu já não ia com ela. E aí, um salto temporal muito grande, porque eu devia ter uns 8 anos quando a gente parou de ir nessa igreja.
E aí eu só fui voltar depois aí Não que eu fui voltar, porque em Pingadinhos eu fui em outras igrejas com minha tia. Eu fui numa católica, até que eu lembro que foi bem impactante. E eu falei, eu vou vir sempre nessa igreja, mas nunca mais fui. E aí, quando eu comecei a trabalhar com 20 anos, tinha uma amiga minha, a Pamela, se a Pamela ouvir, um beijo, Pamela. E ela ia na igreja dos Mormons. Ela começou a me falar e eu achei mega interessante, porque parecia uma coisa mais focada em família. E naquela época eu levava mais em consideração, quando o foco era família, canceriano. Enfim, ainda não tinha tido algumas decepções com a minha família, né? Eu conheci uma amiga de escola que ia na igreja dos Mormons, mais próxima de casa, porque eu trabalhava em Cotia e a menina ia na de Cotia. Então, não tinha condições, sim. Meu Deus. Trabalhava. E aí eu falei com essa menina e ela me levou. E eu achei até que interessante, porque a igreja dos Mormons é muito diferente das evangélicas. Eles têm um contexto que eles dizem que eles são a igreja certa. Aliás, toda igreja se diz certa, né? Mas eles tentam colocar um fundamento. Eu não vou julgar que é certo ou errado. Mas enfim, eles dizem que o fundador dessa igreja viu Jesus Cristo e aí Jesus revelou o Novo Testamento pra ele. Tanto que tem o livro... O livro dos Mormons mesmo, que é essa história. Eu tenho... Você tem, eu acho. Acho que ficou com a minha mãe. Enfim. E aí eu fui indo, só que... Parece que também era uma coisa mais de diversão. Porque tem aqueles missionários. E aí eu fiquei muito amigo daqueles missionários. Só que aí é temporário. Eles ficam, tipo, 2 meses em uma das unidades da igreja. Aí o crush não dá pra pegar crush. Não era crush, era amigo mesmo. E aí eles foram embora e eu me desconectei da igreja. Parei de ir por um tempo. E aí depois, quando eu voltei, foi logo a vez que resolveram falar sobre adultério. Porque adultério, de acordo com a Bíblia, não é só quando um homem trai a mulher, quando a mulher trai o homem. É relação fora do casamento. E aí, como 2 homens não podem casar de acordo com a igreja, é um adultério. Eu sabia que eu era gay já naquela época. Eles enquadram isso em adultério? Em adultério. Nossa. E aí, eu já sabia que eu era gay. Só que é muito doido, porque não tem só o contexto da família quando eu fui pra essa igreja. E sim porque eu tava em negação de ser gay. Só que aí eu tava naquilo de... eu me aceito ou não me aceito? Me aceito ou não me aceito? E aí logo nessa vez que eu fui, falaram de ser gay, eu tava mais... Eu aceito que eu sou. E aí eu nunca mais voltei, porque eu fiquei bem revoltado. Só que aí os missionários iam sempre em casa, queriam que a gente voltasse. Mas aí... Conheci o Clayton e queria saber disso, né? E aí botaram fogo no mundo ouvindo Lady Gaga. Então, mas é complicado, né? Porque a maioria da gente LGBT, a gente tem esse ranço com religião exatamente por isso. Porque, cara, é um lugar que era pra gente se sentir melhor, se sentir acolhido, ir atrás de um conforto da nossa alma, da nossa mente. E aí eles bombardeiam a gente de que vamos pro inferno, você é errado, você é torto, e é isso. E aí a gente fica com essa péssima impressão, sabe? Porque assim, no fundo, hoje em dia eu não tenho religião nenhuma. Só que eu tenho noção de que religião foi importante para a construção da sociedade. Então assim, a religião, ela é importante em algumas coisas e ela é desnecessária em outras, assim, que não, sabe? Não tem sentido. Não, eu acho assim que nós 3 passamos por experiências diferentes. De contato com essas religiões. E a gente... O start pra gente sair
não foi somente ser gay, mas a gente começar a refletir sobre qual que era o papel daquela religião na nossa vida. Então, tipo, pra gente não funcionou. Não quer dizer que pra você gay, que é da católica, gay que é do evangélico, gay que é do budismo, gay que é do não sei da onde, não vai funcionar. A gente não tá querendo falar o que é certo e o que é errado. Então, é que aí é mais o que é pra uma gente. diferença. É que aí vai dar visão de acordo com a religião. Por exemplo, Sim. aí depois disso tudo, eu me revoltei. E aí eu falei, não, eu vou ver alguma outra coisa aqui que vai me trazer uma paz e que não me julgue. Aham. Aí eu conheci a Wicca, que é pagã, enfim. Eles não têm muito isso de... Eles realizavam até casamento gays entre eles. Tipo, Uhum. entre os membros, eles realizavam casamento. Não tinha isso de sexo ou não. Legal. Eu achava muito maravilhoso e a forma que eles lidavam com a natureza e tal. Então eu meio que fui me adaptando pra uma coisa que me aceitava, né? Vamos falar Sim. assim, me aceitava. Não ligava pra minha sexualidade, ligava pra, sei lá, na minha evolução, assim, como, sabe, espiritual. E o espiritismo foi a mesma coisa. Porque, enfim, tem até livros. Tem um livro espírita que é... Ai, meu Deus. O Preço de Ser Diferente. O nome do livro. Que eu li quando eu tinha, acho que 12 anos, 11 anos. E é a história de gay, assim. Só que aí de acordo com a visão espírita. Então, por exemplo, tinha um gay que ele tava sofrendo muito. Aqui, a história basicamente é assim. Ele tava sofrendo muito. E aí eles falam que nas outras vidas ele, tipo, foi uma pessoa muito filha da puta, assim. Só que fala da visão espírita com a homossexualidade. Uhum. Foi muito interessante, assim, pra mim. Porque também me abriu a cabeça pra falar, olha, legal esse lugar também, sabe? Apesar de, no espiritismo, eles seguirem a Bíblia. Só que é uma maneira diferente. Porque, assim, segundo os evangélicos, eles são muito rígidos pra algumas coisas. E os espíritas, eles não são assim. Eles têm as crenças deles. É que o espiritismo parece que não segue como manual de norma, Do né? certo e De, errado, tipo, exatamente. Eles meio que seguem esse manual de norma, o livro do Allan Kardec, Uhum. né? Só que aí, se a gente for problematizar também Allan Kardec, eu poderia problematizar porque ele era racista. Allan Kardec era racista. Tudo bem que é de acordo com a época dele, né? Tem Com o contexto o histórico. contexto histórico, entendemos. Porém, tem coisas ali também que dá pra Não tão certo. problematizar. Sim. Entendeu? Se vocês pesquisarem um pouquinho a história do Allan Kardec, tem uns closes erradíssimos dele. Na entendeu? verdade, é assim, né? Se você começar a pesquisar sobre qualquer religião, coisa, você acaba ficando meio desiludido. o porque Gandhi, né? O Gandhi, que é o mestre lá, ele dormia com menores de idade também. Ele não era uma pessoa muito... Madre Teresa de Calcutá. Se a gente for falar da Madre Teresa, que ela super... Desculpa, gente, se eu tô quebrando assim... Mas a Madre Teresa, ela não era essa santa que todo mundo fala. Ela era uma pessoa boa, ok. Porém... Tem um cara... a gente vai ser queimado em praça pública. Tem um livro que chama The Missionary Position, que é a posição missionária, que é um trocadilho com... Inclusive posição sexual, né? Que fala da história da Madre Teresa. E a Madre Teresa, ela gostava da sensação da pobreza. Ela gostava de se sentir a pessoa que vai cuidar dos pobres. Então, o que acontecia? Ela não curava todos os pobres e os enfermos. Ela gostava de ver eles naquela situação pra ela cuidar deles. Ela recebia dinheiro, muito dinheiro que ela recebia era de traficante, de povo de gangue. Então não era um dinheiro totalmente limpo. Dizem que as agulhas que ela também usava no povo era, tipo, reutilizava. Não era uma coisa assim. Então, assim, ela não era uma pessoa totalmente maravilhosa. É aquela coisa de filme, né? Nunca tem um lado bom e o lado ruim. Totalmente bom, totalmente ruim, né? É cinza. É cinza, é. É como o ser humano. O ser humano é assim, né? Sim, a igreja católica, gente, pelo amor de Deus, era podre. E todo mundo... E aí as pessoas tentam reprimir isso, sabe? E não lidar de uma E forma... apagar, como se, tipo, não aconteceu, né? Tipo, vamos viver o agora, só que você tá lidando com escrituras de antigamente. Sim, Você não tá adaptando pro, Exatamente, pro você seu querer presente. pegar um livro de 3.000 anos atrás, sei lá quanto tempo tem a Bíblia, e jogar na realidade da gente. Porque as pessoas usam muito a Bíblia pra falar de gay, mas a Bíblia lá tá escrito também que você não pode cortar cabelo. Tá escrito lá, a gente não pode pegar um contexto lá atrás e jogar aqui como regra. E é muito funcionasse ainda. É muito triste, só que tem tudo a ver o momento que a gente tá vivendo hoje em dia, que é religião.
O que a gente tá vivendo é pessoas que tá baseando o ódio dela, principalmente na nossa comunidade, com base em religião. Pega a Bíblia e taca na nossa cara. Pra você que viu The Handmaid's Tale, por exemplo, é assustador você ver a similaridade das coisas que acontecem na série e no livro, você vê acontecendo hoje em dia com o nosso país. Você fica tipo, como assim? As coisas baseiam, sabe? Porque a partir do momento que você baseia a sua fé e a sua forma de ver o mundo é a forma que todo mundo deve seguir, Você não joga é isso pra você joga isso sociedade, pra né? sociedade, não é assim que funciona, gente. Sim. Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. O que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Não é porque a sua religião, ótimo se pra você tá servindo. Eu vou casar virgem ou não sei o quê. Ótimo, legal, vai. Mas não significa que todo mundo é assim, não significa que a pessoa que não casa virgem, ela tá cometendo pecado, tá errada. Isso de acordo com a sua religião. Você não pode pegar isso e jogar esse peso nas outras pessoas. É erradíssimo. É doido porque, tipo, não é você, ainda que você acredite que essa coisa tem que funcionar pras outras pessoas, não é você que tem que colocar isso em prática, de obrigar a outra pessoa, porque você tem que acreditar que é aquele Deus que Vai fazer isso no tempo dela, né? Que a consequência vai vir do Deus Sim. que você acredita. Da divindade, não do ser, né? Ser humano. E essa intolerância que eles fazem, né? De tipo, todo mundo tem que seguir o que a gente tá falando, o que a gente gosta, acaba virando uma intolerância religiosa, né? Tipo, que aí, tipo, as religiões africanas, que aí teve terreiro que foi apedrejado, terreiro que foi pichado. Na Marcha para Jesus agora que teve um cara lá que ficou falando da padroeira e ficou deslegitimando a padroeira e tal. Marcha para Jesus disso. e Tem você muito faz disso. Tem muito dessa guerrinha, inclusive cristã. Então, assim, Sim. quando eu era evangélico, né? Eu frequentava a igreja evangélica. Era horrível. Pessoas ter santo em casa era adoração, era uma coisa. Os evangélicos falavam muito mal. Gente, eu tô falando pelo que eu vivi. Sim. Eu ouvia isso dentro da minha igreja que eu frequentava. Então, assim, eu ouvia muito preconceito contra pessoas católicas. Se você é evangélico, provavelmente você deve ter ouvido a mesma coisa. Me desculpa se você tá falando que não, você tá sendo um hipócrita. Porque, sim, as pessoas evangélicas, a maioria fala que santo é errado, que essa adoração é errada. Tem, sim, um pouco de preconceito. Até onde eu frequentava, tinha esse preconceito, sim, contra católico. Então, assim, faz parte da mesma, vamos dizer assim, da mesma vertente ali cristã e tinha intolerância. Então, imagina com uma coisa africana que, além de ser intolerância religiosa, tem a questão racial também, né? Sim. Tem toda a questão histórica, que venderam toda aquela cultura daquele povo como uma coisa diabólica. E africano, nem sei, desculpa, porque eu não conheço assim a fundo a religião, mas eu nem sei se pra eles acreditam em diabo, sabe? Então, assim, denominaram que aquilo era diabo, sendo que eles nem sabem, nem pra eles aquele é diabo, entendeu? Sim. Porque, pelo que eu percebi, assim, das coisas que eu li durante a minha vida, as entidades, os orixás, eles são como... Eles têm a parte humana. Então, vamos dizer assim, eles são tão bons quanto maus. Eles têm essa dualidade. Quando a gente vai pra parte mais cristã... Não é uma coisa, tipo, do bem ou contra o mal. Né? Exato. Não é, tipo, aqui, a luz. Existe luz um benzão, um cara fodão que é só do bem, e um cara que é perverso só do mal. Exato. Tanto que isso é uma das coisas que eu mais gosto em... Porque, assim, eu trato como mitologia da mitologia grega, que eu adoro. Eles eram divindades, porém, eles tinham a coisa humana. Tanto que na Bíblia eles até falam assim, é uma coisa que eu sempre me questionava. O homem é a figura de Deus, né? É a face de Deus, a aparência de Deus. Semelhança a Deus. Então, assim, se o homem é semelhança a Deus, então Deus também ele tem raiva. Deus também ele... Porque somos assim, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente... E aí, na mitologia grega, Deus era assim. Então, assim, Afrodite, né? A Vênus pros romanos. Afrodite. Ela não era só a deusa do amor. Ela também tinha raiva. Porque o amor, o que ele faz com a pessoa? Ele não traz só bem, não. Ele também tem aquele momento de vingança, de ódio. E ela tinha isso. Então, ela não era só a deusa maravilhosa. Apolo era o deus sol. Ele não iluminava essas coisas. Ele também tinha inveja. Ele tinha raiva. Eu acho isso sensacional na mitologia grega. Sim, isso aproximava também. mais, assim. Exatamente. Não ficava só aquilo divindade, sabe, no... Perfeita. Sim, e cria, tipo, o medo, né?
De tipo. Exato! Porque eu vejo que os fiéis, assim, do cristianismo, focando no cristianismo agora, sente muito medo de Deus, de não ser aceito no juízo final e de não ser o E não suficiente. deveria ser assim, Eu não porque posso eu fazer acho isso, que. eu não posso eu não fazer posso fazer aquilo, eu me aquilo, sinto culpado por fazer É, uma Exato, porque assim, culpa. gente, se você tá fazendo aquilo com medo, você não tá fazendo aquilo por você. Se você tá fazendo o bem, esperando que uma outra pessoa vai te julgar, você não tá fazendo o bem pelo Nossa, bem. eu tava questionando isso com o Pedro. Você não faz o bem pelo Eu tava bem. questionando isso com o Pedro esses dias, por conta de umas tretas familiares. Porque, tipo, acaba sendo uma coisa sempre em troca de alguma coisa. Sim. Porque aí a pessoa, ela tá fazendo aquilo, não é porque ela acha que aquilo é bom, que ela acha que ela vai se evoluir espiritualmente, que ela acha que ela vai ajudar o próximo sem, né, Sendo daquele jeito, fazendo aquilo. É uma coisa de tipo, eu tenho que fazer isso. Porque senão vai acontecer porque aquilo. no juízo final, quando Jesus voltar, eu vou ser julgado. Eu não vou com ele. Eu não vou ser merecedora ou merecedor. Então, tipo, eles ficam vendendo tanto esse negócio de temer a Deus, que aí a pessoa, não faz a pessoa se questionar de tipo, mas se Deus é tão misericordioso, se ele perdoa todos os pecados, por que eu tenho que ter medo dele? Sendo que não é só eu me resolver internamente Não, e pedir perdão? Não E é a igreja, seguindo- a igreja colocou isso de forma, né, verbalizada e também na arte, né? A arte da igreja era uma coisa que me deixava amedrontadíssimo. Eu ficava morrendo de medo de ver aquelas pinturas. Era sempre uma coisa muito forte. Era aquele Jesus, aquela cara morrendo. Você entrava... Gente, eu morria de medo. Sim. Eu tinha medo. Então eles colocavam muito pra firmar mesmo, sabe? Você tem que temer. Sim. Eu lembrei até agora que quando eu era pequeno, tinha muito um negócio em casa que a gente falava: você não pode gostar disso porque é do mundo. E aí, tipo, a gente não podia escutar determinada música porque Deus ia reprovar a gente. A gente não podia assistir determinado programa. Eu lembro que eu gostava muito de Digimon. E aí falavam: isso é do demônio. E aí... eu me sentia culpado, mas eu adorava aquele desenho. Mas aí Não, é pra ficava você, provavelmente de uma criança se sentir culpado por assistir um desenho. Eu acho essa parte... Então, até que ponto que a fé interfere na vida, né? Eu Sim. acho essa parte muito boa, assim, de você ter falado, porque me vem outra coisa na cabeça, me vem até Eva. Porque quando Eva mordeu, de acordo com a Bíblia, ela mordeu a maçã e ela se deu conta de que ela estava nua e tudo. O que foi aquilo? Aquilo foi conhecimento. Então, assim, a religião também tem isso, né? Você ter medo da pessoa não ter o conhecimento. Então, vamos deixar ela aqui com essa viseira, porque quando ela tem o conhecimento, ela vai se questionar. E se questionar não é tão legal, porque quem se questiona se rebela contra as coisas que não estão certas. Sim. E um dos meus dilemas também com a igreja, com a igreja não, né? Porque não tem nada a ver com, com a construção em si. Tem a ver com a fé, né? Com a minha fé, foi, tipo, tanta coisa horrorosa. Se você estudar a história do Brasil, de todo mundo e tal, tanta coisa horrorosa aconteceu, tanta injustiça tá acontecendo, tanta morte, tanta gente já morreu. E, tipo, por que a gente não é merecedor desse Deus que teve há milhões de anos atrás, né? Há 2500. 2000... Não. 2000 anos atrás. Eu tô confundindo tudo. É. De onde eu tirei? 2500. É 1500, né? 1500, descobrimento do Brasil. Não, é que assim, aí você começa a se questionar e entra em várias piras, assim, de tipo, por que eu não sou merecedor? Já que Deus que cria a vida, por que Deus me criou pra ser assim? Então entra tudo nessa pira, né? E até hoje, às vezes eu faço alguma coisa, eu falo, nossa, desculpa, Deus, nossa, não perdi. A gente carrega essa culpa cristã até uhum. hoje. E ela, como posso dizer, ela priva a gente de fazer muita coisa, entendeu? Então, principalmente se a gente for falar amorosamente e sexualmente. Porque a gente carrega essa culpa cristã. Porque a igreja, ela sempre reprime muitas pessoas em relação a sexo, Não, a e você achar que você tá sendo vigiado o tempo inteiro, né? Porque se Deus é onipresente, né? Então, se você tá fazendo alguma coisa errada aqui agora, você tá vendo. Então, você acaba fazendo as coisas tipo, ai meu Deus, eu vou ser julgado. Ai, tem alguém me olhando. E você leva isso pra sua vida, né? Eu mesmo tenho esses momentos de tipo, nossa, eu tô fazendo uma coisa errada. Não, ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo.
E aí é isso, né? E tipo, o que que é certo, o que que é errado, né? Perante ao quê? Que é certo, que é errado. Perante essa regra da sociedade de hoje em dia. Que é a mesma regra de Deus há 2000 anos atrás. É uma coisa pra você se questionar, né? Não, mas é que a religião É ela muito tão, doida, ela é é tão muito- presente que é como eu falei, essa culpa que a gente carrega até no nosso corpo, sabe? Então, como no nosso episódio anterior a gente indicou a maravilhosa da Regina Navarro, ela explica muito sobre isso também, sobre a força da igreja teve com os corpos das pessoas. Ela fala numa situação de que tinha freiras e pessoas também, mas eram mais freiras, que era tão errado você ter noção do seu próprio corpo, de você se conhecer, de que era feio você se ver nua. Então, assim, tinham freiras que passavam décadas e anos sem tomar banho, porque elas não poderiam se ver nuas. E as que tomavam banho, elas colocavam um líquido preto, assim, na banheira da água pra ficar turva, pra elas não verem o próprio corpo. Então, a gente carrega muita culpa da religião na nossa Sim. vida. Ainda mais pras Em mulheres, vários sentidos. né? Tipo, Muito, ainda sim. mais para as mulheres. E aí a gente vê aquilo, né? Aí a gente tava falando sobre mitologia grega e como que isso também tem a ver, como a religião tem a ver com comportamentos sociais. Porque assim, as pessoas têm a visão de que, como que lá os deuses eram tudo doido, né? Tipo, fazia, acontecia, era tudo liberado na Grécia. Era, ok, né? Mas não assim como a gente pensa, né? Porque era liberado para os homens. Sim. Então os homens poderiam fazer e acontecer. Poderiam, inclusive, lá, tipo, o gay, né? O homossexual não era visto como uma coisa horrorosa. Era visto até como uma coisa boa, porque eram dois homens. Só ele é digno de Só ele é ficar digno com- de ficar com outro cara, entendeu? As mulheres não. Então, a religião, ela molda muito a gente, né? Você carrega essa culpa até hoje, de ai meu Deus. Sim. Mas enfim, gente, pelo amor de Deus, não queima a gente, não pede É bem nosso... polêmico. Não pede nosso Bem impeachment. polêmico. Não pede nosso bloqueio da nossa conta. A gente falou aqui sobre experiências e vivências nossas. E opiniões nossas. A gente pode estar errado, a gente pode ter falado um monte de besteira aqui. A gente pode... Mas assim, a gente quer trazer esse assunto para discussão porque nós três saímos dessa vida de igreja, né? Nos questionando, né? Por que que é aquilo? E a igreja... Nenhuma igreja, ela vai te chegar em você e vai perguntar o que que você acha, o que que você achou da missa. Não tem um feedback pra você dar depois da aquilo e missa. aquilo. É aquilo e aquilo, porque é aquela palavra que o padre, pastor... Mas assim, eu Ellen. reconheço que, apesar de todas as merdas, gente, que se a gente for falar aqui da religião cristã, das suas religiões, teve muita morte por conta de igreja, Uhum. teve muita desgraça por conta de religião, teve caças bruxas. Até hoje tem, Até né? hoje estamos vivendo nessa coisa horrorosa. Porém, é boa pra algumas pessoas, porque assim... É mais fácil, eu acho, sabe? Pra quem acredita, pra quem tem aquilo, é mais fácil você passar por algumas situações. Sim. Porque você fala, cara, eu vou Se superar segurar em isso, alguma coisa, eu vou me né? segurar, Sim, eu vou me porque segurar. arranja força, né? Você arranja força. Então, eu acho que fizeram até umas pesquisas que pessoas que são religiosas, elas conseguem passar por doenças mais facilmente do que outras que não são tão religiosas assim. Então, assim, tem parte boa, cara, sabe? Não... Nessa... Mas é igual o vô do Pedro morreu recentemente, né? E aí ele tava comentando... na verdade era pro Pedro comentar isso, mas aí... já que ele é a bicha muda, né? Eu posso Fala, falar, Pedro. ué. Fala você. Você quer dizer sobre o que eu observei de... Que as pessoas, elas tinham... Falando agora da minha visão de religião, eu sou agnóstico. Eu não acredito que exista Tá que uma prova o divindade, contrário. mas eu não duvido da existência. Ficou doido, né? Não acredito, mas não duvido. Enfim, eu acho que essa divindade, ela pode até existir, mas ela não interfere na minha vida. Se for uma divindade ou mais. Mas, enfim, pra mim foi muito interessante observar como no velório as pessoas acreditavam que aquilo não tinha sido o fim. E aí é confortável para as pessoas pensarem isso, né? Que não foi só isso, ele não viveu só isso, que eu vou reencontrar ele Tem foi um pra um lugar de significado. paz. Eu achei muito doido observar isso, porque pra mim, a gente tá Mas nesse acabou. mundo e é isso. Você aproveita enquanto Enquanto dá. tá aqui,
Mas entra naquela questão, né? Como que você conforta tipo, a sua avó que perdeu o marido? Como que você conforta? Sim. Falando, tipo, acabou. Ele Acabou. morreu, acabou. É uma forma de você ter empatia com a pessoa. Ele tá melhor lá. É que nem até aquela. Eu vi o PC Siqueira esses dias, tava falando uma coisa que assim, ele é totalmente ateu. E aí perguntaram pra ele, e quando uma pessoa fala assim, ai, Deus te abençoe. Aí ele fala, amém. Ele fala, pra que eu vou ser um filho da puta com uma pessoa assim? Exatamente. Sabe? Pra que eu vou falar? Eu não respondo, eu falo obrigado, na verdade. Porque eu não sei o que responder. Porque, tipo, eu não me sinto bem falando amém. Porque, não sei, mas eu falo obrigado. Eu super te entendo. Obrigado. Eu tive uma relação aí, enfim, todos os meus amigos não gostam dessa pessoa também. Enfim, dos meus amigos, eles não gostam de nenhum meu, gente. Mas enfim. E você também não deveria gostar. E esse. Ai, gente, é meu jeitinho. E esse era budista. E aí a gente foi lá, né, uma vez no negócio. E aí tinha uma parte lá, e ele até falou pra mim: você precisa acender o incenso lá e não sei o que lá pra Buda. Eu não fiz isso, porque eu não me sentia confortável. Eu sentia que eu tava fazendo aquilo, sei lá. Eu não sei. Meio que desrespeito, sabe? Porque eu não sou budista. Eu gosto, admiro muito a religião, acho incrível. Tanto tipo que eu fui pra conhecer. Só que você tinha que acender incenso e fazer um negócio lá pra Buda. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu não sou budista. Então eu entendo, sabe? Sim. Mas eu não fui filha da puta. Tipo, eu não falei, essa aquela coisa, tipo, não vou falar porque exatamente. Mas é que nem... Eu acho que eu levo isso pra tudo da minha vida. Tudo que eu acredito é porque eu acredito. Não vou impor pras outras pessoas. Que eu sou vegetariano. E aí, o Clayton não, ele adora uma carne. Mal passada, Com aquele sanguinho. E aí, eu não fico falando pra ele, não, você tem que ser vegetariano, você tem que parar de comer carne, porque isso, Sim, porque os animais sofrem. sua, né? Então, quando o meu avô, que ainda tá vivo, ele faz questão que a gente peça a bênção pra ele. Eu continuo pedindo, mesmo não acreditando naquilo. Quando a minha mãe e minha avó falam, vai com Deus, eu falo amém. Porque... É que tem coisas, eu não sei se vocês vão concordar. É a religião, mas não é só a religião, né, que eu vou falar. Mas assim, eu acho que tem coisas que acho que não vale a pena. Sabe, por exemplo, o meu pai. O meu pai, ele não sabe que eu sou gay. Só que ele assim, eu não moro com meu pai, eu não tenho uma aproximação, eu não sou assim muito próximo do meu pai, sabe? Eu vou visitar ele. Só que ele já tem a mente super fechada. Ele já é aquela pessoa de verdade, que eu já tentei conversar com ele, não só negócio de gay. Outras coisas. Inclusive, eu tive uma discussão com meu pai, que ele deu uma de louco por conta de religião. Porque eu fui fazer um comentáriozinho. Tudo bem que tinha um pouquinho de deboche. Mas assim, eu fui comentar, eu falei, caraca, a Record só passa coisa de Jesus, essas novelas de Jesus. Eles poderiam falar também de budismo, de outras... Juro, eu falei assim, pra quê? Meu pai já começou, ele começou a se estressar, desabou a casa. Aí eu fico assim, sério mesmo, eu vou sentar com meu pai e falei assim, pai, eu sou gay, bro, eu vou querer desconstruir uma pessoa que já tá tão assim. Eu acho que tem gente que a gente tem uma certa... A gente vê ali um futuro, sabe? Tem gente que você fala, cara, isso é ignorância pura. Ignorância no sentido da pessoa não conhece outra coisa além daquilo. Sim. E tem gente que é mente fechada total mesmo. Total. Não tem como. E é um dos casos. Não vale a pena, não vale... vida cansativo, né? Exato. E isso a gente só vai aprender depois de muito murro, eu acho, sabe? Sim. Isso vale em tudo na nossa vida. Você fala, cara, eu não vou me estressar mais por isso daqui. Eu vou escolher não me estressar por isso. Pra que eu vou ficar... Olha, não vou falar, vai com Deus, porque não sei o que lá. Deus não existe. Vai embora, só diaba. Sabe? Vai perder tempo. Sim. É mais fácil paz, gente, pra nossa mente, pra cada pessoa. Paz e amor. Paz e amor. Mas é muito doido, porque eu tenho muita curiosidade em outras religiões, assim, porque quando você vira adulto e tem que trabalhar e pagar boletos e tem uma vida estressante, você quer muito um momento de paz, assim, né? Tipo, você quer um momento relax, você quer um momento de tipo, eu só quero ter tranquilidade na vida. A gente tá vivendo. A gente tá vivendo um momento de despertar espiritual. E aí eu queria uma coisa assim, tipo. Uma coisa mais Shangri-La. Uma coisa mais Hare Krishna. Uma coisa Hare Krishna. Uma coisa. Não, é sério, porque parece uma coisa tão zen, assim. Então, é isso. Eu acho isso a beleza da religião. Eu acho que a religião, ela pode ser muito podre, mas ela pode ser muito pacífica, muito bonita. Porque aí vira um autoconhecimento, né? Tipo, Sim. você começa o meu POC dentro indica depois vai fora. ser sobre isso. Que eu vou te indicar uma pessoa que você vai amar.
porque é exatamente isso. Trata de religião de uma forma que não é religião. Apesar dela ter um segmento, que é um segmento. Mas é isso, é autoconhecimento, assim. É incrível. Ai, nossa, tô apaixonado, gente. Agora a gente fez umas perguntinhas no nosso Instagram, que é @bemviadospodcast. Perguntas, na verdade a gente não fez perguntinhas, a gente fez, só fala com a gente fez vocês, duas perguntas gente. sobre temas, né? Gente, interaja, pelo amor de Deus, para de preguiça. Eu sei que você Para quer de- Não perguntar. sejam para de tímidas. A gente responde, a gente é legal. É. Que a gente perguntou como que é a relação das pessoas com religiosidade. Religiosidade. Ai, gente, eu tô trava-línguas hoje. Religiosidade. Tá travada, bicha. Religiosidade, eu tô travada. Travada. E aí a gente vai ler uns comentários e comentando comentários. E depois a gente vai ter o nosso Poca Indica. Ah, não só o Poca Indica. Hoje vai ter, que não Que teve som no é episódio anterior, que som é esse? Uma das pessoas falou quase nenhuma, tem quase nenhuma relação com a espiritualidade. Eu na vida. O outro falou que eu não sei direito, kkk. Kakalaka. Então talvez seja talvez seja uma religião. Cacalaca. Brincadeira. É bem particular e não abro mão de problematizar. Essa é interessante. Peraí que tá abrindo, gente. Não é iPhone, desculpa. Ridículo. É Samsung. É bem particular e não abro mão de problematizar as sensações do dever transcender e da punição. Eu acho que essa vocês questão de você ter que seguir um caminho de luz e chegar num determinado ponto de ser um Hare Krishna, sei lá. Tipo, E mais a evolução É uma espiritual. evolução espiritual. E a parte da punição Que é o que a talvez gente falou. seja... Você fez isso, você tá errado porque você De fez temer aquilo. a Deus, de né, temer. o tempo inteiro. A gente também problematiza, amigo. É isso. Sim. E é importante problematizar, gente, porque não é porque você tá na igreja que é aquela verdade absoluta. Sim. E a quem tá falando essas coisas pra vocês Tudo. é um humano que erra, que Acho que faz tudo coisa que errada. a gente aprende na vida, a gente tem que questionar. Aí outro falou, eu me considero meio católico porque faz tempo que eu não vou à igreja. Eu percebo também, muita gente no espiritismo era um pessoal católico, assim. O pessoal católico parecia que Tá migrando, né? eles tinham a mente muito mais aberta pra conhecer outras coisas do que o evangélico, muitas vezes. Apesar de que eu tenho uma amiga evangélica, que é a Aline. Beijos, Aline. Que, assim, ela foi uma das provas de que você pode ser evangélico, que você pode se questionar, você pode... Você não é um problema. cordeirinho ali, sabe? Tanto que a gente tava conversando, inclusive, sobre a Marcha pra Jesus, que, assim, não sei se vocês viram, Bolsonaro lá em cima fazendo sinal de arma pro povo. Como assim? Como assim, um gente? negócio que era pra ser de Jesus, de paz, a pessoa fazendo símbolo de morte ali pra matar os... Aí a gente conversou exatamente disso, que assim, se Jesus voltasse... pra quem acredita em Jesus, vai que você não acredita em Jesus também, mas enfim. Se Jesus voltasse, ele provavelmente seria pego do mesmo jeito. O povo ia pegar ele, porque assim, ele era um cara super de boa, andava com os ladrões, prostitutas, iam super xingar ele e ainda iam fazer a mesma coisa. Exatamente. Por mais que eu não acredite na Bíblia, eu acho que a trajetória de Jesus É na bonita, Bíblia é é muito bonita. É muito E bonita. não tem nada a ver com isso. Onde que ele ia achar um sinal de arma bonito? Exato. O jeito que ele morreu, ele ia achar bonito Exato, um sinal de arma. né? Sim. Enfim. Outro comentário foi... Ela lá e eu aqui. Pois é, amigo, muita gente faz exatamente isso por Sim. conta de traumas, né? Que vivemos É. nessa jornada. Sim, e é isso é ruim, né, também, né? Porque às vezes a pessoa quer uma religião, quer ter uma proximidade, uma evolução espiritual, e aí todas as alternativas que ela vê, ela é julgada, ela não é aceita, né? Isso é bem complicado. Sim. E aí outro colocou, quase nula atualmente, mas já fui protestante. E foi isso, Enfim. as nossas perguntinhas, gente. Vemos que as pessoas têm... Não, teve um outro que falou de uma religião que a gente... 100% estudante de teosofia e eubiose. O que seria isso? Então, pelo pouco que eu pesquisei depois que ele deixou esse comentário, que é algo. Eu só pesquisei uma, teosofia. Uhum.
que é sobre divindades que falam sobre natureza, que é muito legal, né? Tipo, porque a gente acaba esquecendo da natureza nisso tudo, Sim. né? Sim. E sobre forças da natureza, essas coisas. Eu achei interessante essa. Mas eu acho que é por isso também que a gente gosta de mitologia grega, porque tem muita coisa com De a natureza. natureza. Sim, é verdade. Enfim, podemos seguir com o nosso Poca Indica? Sim. Então, deixa eu começar por mim. O meu Poca Indica é exatamente isso que o meu amigo aqui, Clayton, estava falando. Que é bom a gente, né, ter uma brisa de paz. A gente chega em um determinado momento que tudo é muito correria, é cobranças o tempo todo. E eu acho que a religião ela também vem nesse sentido, né? De te trazer um conforto, de te trazer uma paz, de te trazer, sabe, desligar você daquilo e você se conectar com você mesmo. Ou com uma divindade. Só que no meu caso, né? Como eu tive esses processos meio que chatos com religião, enfim, eu não considero que eu tenho nenhuma religião, apesar de que eu acredito em várias coisas ao mesmo tempo. E aí, esses tempos aí, zapeando pelo YouTube, parei numa tal de Monja Coen. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher. A vertente dela é do budismo Zen, se eu não me engano, mas ela é budista. Só que, gente, as palestras dessa mulher não tem nada assim de religião, de religiosidade. É uma coisa sensacional. Se vocês puderem, assistam uma palestra dessa mulher. É muito sobre aquilo, você se conhecer para suas ações refletir no mundo. É isso, basicamente isso. Ela é quase como se fosse uma psicóloga. Eu até achei maravilhosa assim a palestra dela. Vamos dizer que é um culto, né? Que é tipo, não, é ela dando uma palestra e falando. É maravilhoso. E ela fala muito disso, assim, sobre o que você faz é o que importa. Não só o que você fala. Obviamente o que você fala também importa, porque uma das coisas do budismo é isso. Você, né, Buda, ele acreditava que você tinha que seguir o caminho... As palavras têm força. Também. E você tinha que seguir o caminho do meio. Porque assim, o que é o caminho do meio? Buda, ele nasceu uma pessoa... Gente, eu não sou budista, tá bom? É só o que eu aprendi durante essa minha caminhada aí com essas pessoas que eu convivi. Enfim, e Buda, ele nasceu um príncipe. A trajetória dele é um pouco parecida com a de Jesus. Ele nasceu um príncipe com muito... Se bem que Jesus não nasceu príncipe, mas enfim. É a trajetória no sentido de evolução, assim. Ele nasceu um príncipe com muito dinheiro, só que ele negou aquilo. Ele se renegou e queria sair pelo mundo. E aí ele queria encontrar uma paz. Ele queria encontrar essa luz. E aí ele ia pelos excessos. Teve uma época e aí só fazia mal. E depois ele foi... pra ficar sem excesso nenhum, pra ele se resguardar e ficar de boa, e ficar meditando, e ficar... E aí, deu merda. Tanto que ele deu a epifania dele, o start dele, quando ele ficou, tipo, em jejum por muito tempo, e aí ele descobriu o quê? Que não faz bem nem você ser um extremo nem o outro. O negócio é você procurar o caminho do meio. Que é o caminho do meio. É você Em não cima ser do muito... muro. Não, é você não ser Brincadeira. muito loucão, tacar o foda-se, pra você não ser Equilíbrio, um né? santo. Equilíbrio. Exatamente. Então o budismo ele busca muito equilíbrio. E a Monja Coen fala muito disso. De você ser uma pessoa equilibrada. Ela não nega você de fazer tatuagem. O budismo não nega você sair, beber. Não. É você se conhecer. Eu tô amando, inclusive. Eu não vou ser budista, quer dizer, eu acho que não, né? Não sei. Mas eu tô amando essa vibe dela, que é muito autoconhecimento, é você se conhecer pra sua ação refletir no mundo, assim. E, gente, vão lá, viu? Qualquer palestra dessa mulher é sensacional, é muito boa. E ela traz uma paz, assim, uma tranquilidade. Não tem nada de religião, ela não fica falando, você tem que fazer isso, aquilo. É uma conversa, basicamente. E que te traz muita sabedoria. Ela fala por que você tá tão atormentada, assim. E ela mexe muito com a mente, com o psicológico, sabe? É muito maravilhoso, gente. Sério, eu indico ela. Monja Coen, pesquisem aí. Bom, eu vou indicar a série já dita neste episódio, que é The Handmaid's Tale, que está agora estreou a 3ª temporada. E ela é inspirada num livro da Margaret Atwood, que fala basicamente sobre uma ditadura que foi instaurada para foder as mulheres, praticamente. Literalmente. Teoricamente é isso, né? Eles pegam um versículo da Bíblia para justificar que as mulheres férteis só servem para reproduzir.
porque tava tendo um surto nos Estados Unidos a parte da série, Mundialmente, né? Mas tava tendo um surto de Natalidade. de natalidade, as mulheres não estavam conseguindo engravidar, e aí a igreja, né, explodiu a Casa Branca, quebrou tudo e instaurou essa ditadura. Que é muito parecido com muitas coisas que tá acontecendo hoje em dia, muitas falas ditas, muitas conclusões que a gente pode tirar com o que tá acontecendo hoje. Só que veladamente, né? Que é o pior. Ou não, né? Porque o Bolsonaro mesmo recentemente falou que deveria ter uma parte evangélica lá. Eles queriam abrir Ou a bancada evangélica, né? Não, a bancada não. Ele queria... Não sei se era um ministro evangélico No ou STF. Ah, é no STF, sim. Tipo, já não tá mais tão escondido. Não, eu digo assim. em questão de usar as mulheres, né? Ah, em sim. questão de usar as mulheres só pra reproduzir. Sim, não, assim, teve. Logo após essas merdas todas aí do Bolsonaro, teve um cara que tem um projeto que ele queria tirar a pílula do dia seguinte, né? Você ficou sabendo disso? Sim. Anticoncepcional também. Enfim, então eu super recomendo. Tem esse livro também pra quem quiser ler. Só que o livro é só da primeira temporada. Ela tá fazendo o segundo, a Margaret. Mas pelo visto não vai ter nada a ver com a série. Vai ser uma outra história. E eu super recomendo, tá? Tipo, eu e o Pedro estamos assistindo a terceira temporada e tá bem legalzinho. Embora as críticas estão negativas, a gente não... tá negativa, mas tá Mas menor tá do que- mediana, Assim, né? essa série eu considero, gente, uma obra de arte. Porque Sim. é lindíssimo. Fotografia A maravilhosa. fotografia é maravilhosa. A atriz principal, Elizabeth Moss, Moss. ela entrega só no olhar. É aquele tipo de atuação que ela não precisa falar nada. Tem muito Você silêncio. olha pra ela ali. Tem muito silêncio nessa Sim, nessa e o série. silêncio ele é muito importante, né? Porque o silêncio ele traz. ensurdecedor. Ensurdecedor. Ele traz uma carga. Então, Sim. o silêncio fala. Vamos dizer assim, o silêncio fala. E essa série, ela trabalha muito com silêncio, ele é importante. E é maravilhoso, é angustiante por várias vezes. Eu acho que se você é mulher, então, vai pegar Sim. muito mais. A gente assistiu com uma amiga Muito nossa mais. e ela ficou muito mais impactada. Horrorizada. É bonito de ver, porque é esteticamente bonito, mas é muito Os triste. enquadramentos, mostra ela todas em ordem. É muito triste. Né? Tipo, é bem bonita, assim, né? Esteticamente. Porque assim, a Margaret Atwood, ela se baseou naquele acontecimento. Onde que foi baseado Persépolis? É um país do Oriente. É um país do que ela se baseou basicamente nisso que aconteceu nesse país aí. Que se vocês verem fotos antigamente. Irã. Se vocês verem fotos do Irã da década de 60 e década de 60, 70, vocês vão ver que era um país, vamos dizer assim, normal, as mulheres vestidas. Gente, jogam no Google, no Irã, década de 60, vocês vão ver que as mulheres se vestiam normal, com roupa da década de 60, tal, tal, tal. E aí teve a revolução islâmica, né? A revolução islâmica no Irã. E aí eles colocaram a religião deles em cima dessas mulheres. Então hoje em dia lá as mulheres não podem nem dirigir mais sozinhas. E elas têm que usar burca e elas... Enfim, instauraram essa ditadura. Então assim, não é uma coisa Tão só distante. ficcional e tão distante. Ela se baseou nisso, só que colocando como cristianismo, não como o islamismo. Sim, E aí você vê que isso é super capaz de acontecer, porque já aconteceu e está acontecendo. Sim. exatamente. Não, e tem. Inclusive, eu recomendo o Persepolis, porque é um dos melhores quadrinhos que eu li na vida. Mas, E fala disso, né? sim, mas voltando a Handmaid's Tale, também é bom destacar que tem personagens LGBT. Inclusive no livro. Sim. É verdade. E é muito interessante ver como essa autora, nos anos 80, quando ela escreveu, ela já tinha essa mentalidade à frente do tempo. Sim. É que a série, pra quem não sabe, é retratada como se fosse na atual. Atualidade. Né? Sim. Mas o livro É da década de 80 mesmo. Uhum. Enfim. E eu quero recomendar o filme Orações para Bob, que é um filme sobre um menino gay que ele cresceu numa família cristã. E aí, quando ele se descobre gay, a mãe dele fica reprimindo ele. Enfim, é um filme muito impactante. É um filme sempre muito triste. Sempre surge em rodas assim de recomendação de gays. Eu ainda não vi, mas
Eu não acho ele um porque a filme relação- tecnicamente sensacional, porque ele é um filme de filme TV, pra né? TV. Mas ele é um filme com uma mensagem necessária. Sim, é porque é uma relação de tipo mãe e filho, né? Mostra bem forte, né? Sim. E como a gente é um país que tem muitas pessoas evangélicas e muito. Fanatismo. Meio que fanática religiosa, também não é fanatismo a palavra, mas elas são muito Fervorosa. fervorosas de religião, dá pra se relacionar muito bem, né? Eu acho que Sim. acho que o personagem passou por muitas coisas que vocês, provavelmente ouvintes que cresceram em lar evangélico, devem ter passado. Não, e quando você ouve as coisas que ele ouve da mãe, é a sua base, né? Então impacta muito na vida dele e nas nossas. Nossa, sim. Enfim, é isso. E já que estou aqui, vamos continuar para o meu. Que som é esse? E no que som é esse de hoje, eu queria indicar uma coisa mais distante do cristianismo, que é o Exu do Baco Exu do Blues. Gostoso. Um beijo, Baco, eu te acho uma delícia. Meu Deus. Eu acho ele uma delícia. Tá Me sedenta. Me desculpa, ele é muito gato, gente. Eu também acho. Mas ele é mesmo. Enfim, o Baco, ele é artista. Uhum. E eu acho os dois álbuns dele sensacionais. E, enfim. Venceu Jay-Z recentemente, meninas. Nossa, gente, ele foi dignamente premiado, né, em Cannes. Enfim, o primeiro álbum dele é o Exu. E, na verdade, tanto o nome dele quanto o do álbum são brincadeiras com Exu, né, que é o orixá. E o nome dele é Baco Exu, o Baco é o deus... Do vinho? É o deus do vinho, só que ele é da mitologia romana, que na grega ele é o Dionísio, deus do vinho. E Exu é o orixá, e do blues, que é um ritmo negro. E Exu ele pega o nome de Jesus, corta o J e o S e faz trocadilho com Exu. Com Exu. Enfim, e esse álbum ele não é exclusivamente sobre religião, mas tem várias referências às religiões africanas e... Enfim, é isso. Vale a pena pelas referências, que não é voltado especificamente pra cristã. E eu também queria destacar um trecho de uma música que pra mim também é uma das melhores do álbum. O nome da música é Intumirá, que é uma música muito forte. E tem um trecho que ele fala, por que você fala tanto de Deus? É porque eu sou humano. E aí, pra você ver como a relação dele com a religião é forte. Enfim. E esse álbum também é o que tem o Te Amo Desgraça, que é uma das músicas mais famosas dele. E eu amo de paixão. Não é especificamente sobre religião, mas o restante do álbum tem muitas referências às religiões africanas. E é isso. E a Beyoncé respondeu ele também, né, gente? Sim. Ela Bem ela deu um direct no Instagram pra ele. E agora Bem que ele venceu o Gente, vai ter alguma aproximação, cara. Mas ela deve ter visto o projeto dele também, Com né? certeza ela deve ter visto. Nossa, ainda mais que essas pautas, Sim. ela conhece. O segundo álbum dele não tem tanta referência à religião, é mais sobre a vida do homem negro mesmo. Só que eu recomendo da mesma forma, porque ele é fantástico. Qual que é o segundo? Aqui tem um... É o Bluesman. Eu conheci por esse. Já conheci no segundo, menina. Sou muito atrasada. E é isso, gente. Finalizamos mais Gente, um episódio. olha, desculpa seu bagulho. Desculpa nada. Não vou me desculpar, não. Pensar que não vou me desculpar, não. É que assim, a gente só quer deixar claro que se você acredita em qualquer coisa, qualquer divindade, qualquer energia, qualquer astro, qualquer religião, a gente super respeita. A gente só quis falar sobre a nossa vivência, sobre as nossas E experiências. mostrar que antes de tudo,
pessoas são pessoas, como você disse aí. Porque pessoas são pessoas, igual eu falei da Madre Teresa ou do Gandhi. Pessoas são Nunca pessoas. tem um lado absolutamente certo, nunca tem um lado absolutamente errado. Difícil a gente ver um santo bem e santo, mal, Carlos. bem e mal, né? Nem é sem defeitos. E é isso, gente. Não se punam tanto, não se guardem tanto, Se questionem. se questionem e tentem viver da vida do melhor jeito que vocês conseguirem, né? Independente se é firmado numa religião ou não, né? Desde que vocês encontrem felicidade nisso, né? Que não faça mal ao outro, né? Sim. E não julgue. Para de julgar os coleguinhas, por favor. E é isso, gente. Um beijo. Beijo, Obrigado, gente. gente. E é isso. Até a próxima. Beijo. Amém. Amém. Mate um homem. Man down! Rom-pom-pom-pom. Rom-pom-pom-pom. Tá gravando? Ai, que doido, tá gravando. Mete o homem. Tá doida, menina?